povo levam o teu nome. Ok? Então aqui termina a oração de Daniel. E essa oração, para mim, ela é tão completa e tão abrangente sobre tudo que Daniel realmente viveu e o povo dele viveu nesse tempo de exílio. Ele está falando exatamente tudo aquilo que ele sabia que já estava descrito na lei, tudo aquilo que já estava descrito na palavra de Deus, tudo aquilo que os profetas já haviam deixado para eles, mas que eles não deram ouvidos, porque Jeremias profetizou sobre o exílio, Ezequiel profetizou sobre o exílio e tantos outros profetas profetizaram sobre o exílio. Se o povo se arrependesse e deixasse as suas prostituições e deixasse a adoração de outros deuses, Deus não teria permitido que as nações invadissem Israel e Judá e levassem eles cativo, mas eles precisavam estar debaixo de obediência, o que não aconteceu, e por isso eles tinham sido levados exilados. Mas Daniel descobre que o tempo da profecia está acabando ou acabou, segundo as contas dele. Versículo 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governo que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Fim do capítulo 9. Bora voltar aqui um pouquinho agora. Deixa eu ver que horas são. 9h11. Dá tempo da gente falar um pouco aqui. Cara, essa resposta do anjo a Daniel é simplesmente fantástica. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que para Daniel tenha sido ainda pior. Porque agora o anjo vai responder a oração de Daniel, mas, ao mesmo tempo, ele vai dar continuidade na revelação do final dos tempos. E agora ele já muda o governo que vai estar no poder. Ele já está falando aqui do Império Romano agora para Daniel. Então, assim, agora fundiu a cabeça de Daniel mesmo. Por quê? Vocês vão entender que Daniel, mais uma vez, fica confuso, depois a gente vai ler. E por isso que Daniel talvez tem toda essa parte do jejum que ele fala, da oração aqui no livro dele, porque ele queria muito entender tudo isso que estava acontecendo. Ou tudo isso que ia acontecer, na verdade, né? Mas aquilo tudo estava acontecendo com ele, com um homem meramente mortal como eu e você, com um servo de Deus, que amava Deus e que Deus decidiu, através da vida dele, trazer toda essa revelação. Mas Deus dá uma revelação extremamente poderosa para Daniel, extremamente grande, extensa,
Vocês percebem que Daniel começa a ter a revelação de 4 reinos, queridos. Nós não estamos falando de 100 anos. Nós estamos falando de 4 reinos que se passam em quase 1000 anos. Entende? Daniel está tendo a visão de 4 reinos que passariam pela terra, de 4 tipos de anticristo que Deus iria tipificar na terra. E Deus dá essa visão para Daniel e essa revelação para um homem que automaticamente talvez não conseguia comportar tudo isso. Mas Daniel era aquele que, para aquele momento da história, precisava escrever, deixar escrito, porque nós íamos precisar ler isso e entender tudo que Deus já havia feito e tudo que Deus iria fazer. Então vamos entender agora a tal das 70 semanas de Daniel, ok? Vamos entrar então aqui no versículo 20. Então ele está dizendo que enquanto ele falava e orava e confessava, né, o pecado dele e do povo dele, veio então aquele mesmo homem, Gabriel, que ele tinha visto na visão anterior que a gente acabou de ler lá atrás, voando rapidamente para onde ele estava, a hora do sacrifício da tarde. Versículo 22. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a você a percepção e o entendimento. Então, Daniel estava recebendo a visita daquele anjo, daquele mensageiro, para dar percepção e entendimento, para que Daniel entendesse tudo aquilo que ele estava vendo e que o anjo ia falar para ele. Era por isso que ele estava recebendo essa visita, né, do anjo ali para instruí-lo. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Então, mais uma vez, o anjo vai começar então a descrever o que ele tinha visto, ou que ele tinha recebido de Deus. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. Então, 70. Põe o número aí 70 em algum lugar para você ir acompanhando. 70 semanas é o que Deus estava decretando para o povo judeu, ok? 70 semanas. Para quê que Deus estava decretando 70 semanas? Tinha um porquê. Para que essas 70 semanas estavam sendo decretadas, ok? Então ele continua, né? 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, Então a primeira coisa que ia acontecer nessas 70 semanas, acabar com a transgressão. Segunda coisa, dar fim ao pecado. Terceira coisa, expiar as culpas. Quarta coisa, trazer justiça eterna. Quinta coisa, cumprir a visão e a profecia. E sexta coisa, ungir o Santíssimo. Então, essas 70 semanas, elas têm o propósito de fazer isso que Daniel está recebendo aqui do anjo. É para isso que as 70 semanas vão servir, ok? Para tudo isso que está escrito aqui. Para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Versículo 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha. Então ele está dizendo assim, as 70 semanas, Daniel, elas começam, essas semanas que estão decretadas, a partir do momento que for promulgado o decreto de reconstrução do templo. Qual é esse momento que é decretado a reconstrução do templo? Ciro, nós já lemos lá atrás, não lemos? Ciro dá esse decreto, né? Quando ele toma posse, então, no Império Medo-Persa, ele se levanta, se vocês quiserem a gente até volta lá, mas depois vocês podem dar uma lida de novo, no capítulo 1 de Esdras, no finalzinho de Crônicas também fala, né? Quando Ciro e Dário do Império Medo-Persa, eles tomam posse da Babilônia, Deus intervém através desses reis
e ele libera o povo judeu para sair da Babilônia, porque ali acaba os 70 anos do exílio, então eles voltam para Jerusalém, parte dos judeus, para reconstruir o templo. E também depois com Neemias lá, a reconstrução dos muros. Então é nesse momento que começa essas 70 semanas a valer, vamos dizer assim, ok? Então essas 70 semanas que Daniel está tendo essa profecia, está tendo essa revelação, começa a partir disso. Não é isso que está escrito aqui no versículo 25? Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe venha, haverá 7 semanas. Então, na verdade, assim, eles falam desse período de 7 semanas mais 62 semanas, porque eles dividem aqui, é o período tanto da reconstrução de Jerusalém, e a partir da reconstrução conta-se mais 62 semanas para que o ungido, o príncipe venha. Quem é esse príncipe? Quem é esse ungido que vem? Jesus nasce em Israel, em Jerusalém. Então, que momento que começa as 70 semanas de Daniel? No momento em que é decretado pelo imperador medo-persa Ciro e Dário, eles promulgam um decreto, uma lei, para reconstruir e restaurar Jerusalém. Ali dá o start dessas 70 semanas que Daniel está tendo essa revelação. Então, 70 semanas, elas iniciam no período onde essa lei é decretada para a restauração do templo, ok? E em que momento isso dá continuidade? Até que momento? Até o momento do nascimento do ungido, até que o ungido, o príncipe, ele venha. Então, até que Jesus venha à terra, está sendo contado, então, essas outras 7 que já foram da reconstrução e mais 62 semanas. Queridos, eu não consigo nesse momento, ou aqui, eu não preparei isso porque não é o nosso assunto, eu estou mostrando a profecia para vocês. Mas quem tiver paciência e quem quiser buscar isso, se fizer um estudo a respeito do tempo cronológico, vai dar exatamente essas 7 mais 62 até o nascimento de Jesus, ok? Então, é aí que dá esse tempo das 7 mais 62. Mas se vocês foram bons aí matematicamente, vocês já perceberam que a conta não tá batendo, não é isso? 7 mais 62 dá quantas semanas? 62 mais 7, quanto dá? Quem quer abrir aí e falar para nós todos? Só para todo mundo acordar aí. 69, né? 69, 69. Isso mesmo, 69 semanas. Opa, Elisângela, mas peraí, então não são 70? Deu 69. Cadê essa uma semana aí que faltou das 70? Aleluia, glória a Deus. É justamente o tempo da grande tribulação. A última semana que falta, que ainda não está cumprida, é justamente o tempo da grande tribulação, ok? Não dá pra gente entrar nos pormenores aqui, porque entraria justamente no estudo dessa profecia, tá? Mas a gente vai falar bastante sobre isso, então a gente entra. Mas aqui Daniel está dando, tá iniciando, Deus está dando para ele essas 70 semanas, mostrando esse período que vai acontecer. Mas falta uma semana que não se cumpriu em nenhum momento da história ainda, segundo a profecia. Não, ninguém acha essa uma semana que falta, certo? Então, essa semana que falta é justamente a grande tribulação. Por quê? Porque 7 aqui de semanas está justamente dizendo quantos dias tem uma semana? 7 dias. Então, uma semana vezes 7, né? Na verdade, se você multiplicar, é que vai dar a conta total. É sempre uma semana, são 7 dias, né? Então, se são 7 semanas, você multiplica 7 vezes 7, que vai dar 49. E 7 vezes 62 semanas, que vai dar outro número. E aí vai dar todo esse bolo do número total. Aí eu fiz essas contas, elas estão anotadas aqui, mas não vou nem procurar pra gente não ficar perdendo tempo, ok? Então, o 7 está relacionado a semanas
Então existe essa multiplicação de 7 vezes 7 para dar o número de anos aí que Deus está falando. Por isso que essa uma semana que falta é referente aos 7 últimos anos da grande tribulação. 7 vezes 7, as semanas aí, né? Então vão dar 7 anos da grande tribulação. Vamos terminar de ler aqui para a gente entender. Vamos lá, versículo 28, eu vou voltar só para pegar o raciocínio. Saiba e entenda, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. A reconstrução de Jerusalém, depois da volta do exílio, por Esdras, Neemias e toda essa turminha que vocês já ouviram falar, foi realmente muito difícil. Houve muita oposição, né, de vários governos, porque aí Ciro morre, o próximo rei, imperador, tenta proibir, e aí depois eles justamente vão atrás de novo de conseguir terminar. Então, durante esses 49 anos que eles fazem a reconstrução do templo de Jerusalém, houve muita dificuldade, não foi fácil. Por isso que Daniel está dizendo aqui na profecia, Deus está mostrando para ele que não seria fácil reconstruir, seriam tempos difíceis. Aí versículo 26, depois das 62 semanas, o ungido será morto. Tá vendo que bate, ele fala que depois das 62 semanas, o ungido será morto. Quem que morre aqui? Que Deus está falando para Daniel? Jesus. Então, depois das 62 semanas, o ungido é morto. Tá dizendo aqui, queridos, eu não estou inventando. Daniel está descrevendo para nós aqui esse período, através dessa profecia. E já não haverá lugar para ele. Então, na terra, não tem mais lugar para o ungido. Ele morreu, ok? A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governo que virá. Você está vendo que ele está falando? Quem é que está no governo na época da morte de Jesus? Qual é o império que está lá? Romano. Então, vocês estão vendo que eu falei para vocês que Deus já está dando uma outra profecia para Daniel, que já está mostrando para ele um novo império. Lá atrás ele estava falando do carneiro e do bode. Não é isso? Agora Deus já está falando das 62 semanas que vão passar, o ungido vai ser morto, a cidade já não vai ter mais lugar para ele, né? Porque Jesus foi totalmente rejeitado, né? No tempo ali dele, ele é morto e fala que o governo que vai estar no poder naquele momento, eles vão destruir a cidade santa e o lugar... A cidade e o lugar santo serão destruídos. Mais uma vez, Jerusalém vai ser destruído. Em que momento? 70 depois de Cristo, ok? Com o imperador Tito, né? Ele destrói a cidade novamente de Jerusalém, escravo todos os judeus, destrói o templo e tudo aquilo que a gente já conhece da história desse depois de Cristo, né, desses 70 depois de Cristo. É o que mais se fala, né, sobre a destruição do templo em Jerusalém. Vamos lá. O fim virá como uma inundação. Então, esse período, né, depois que Cristo morre, essa perseguição da igreja, e aí vem Tito e começa essa guerra civil e mata muitos cristãos e mata muitos judeus, e Israel, Jerusalém é totalmente destruído, o templo é destruído. Olha o que ele está descrevendo aqui, Daniel está descrevendo. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim. Então, depois disso, o mundo só vai ter guerras, porque é poder, homens desejando mais poder, homens desejando outros territórios, né? Então, não cessa nunca a guerra, né? Porque a guerra sempre tem a ver com poder, sempre tem a ver com conquista de territórios. E desolações foram decretadas. Então, Deus já decretou isso. Tudo que o mundo passa, querido, já está decretado pelo próprio Deus. Deus está dando essa visão, essa revelação para Daniel muito antes disso. Daniel está descrevendo tempos que viriam lá na frente, tempos do fim, e mais ainda do fim, porque ele está falando sobre os últimos dias mesmo. Vamos lá. Versículo 27, com muitos ele fará... Agora já começa a falar sobre justamente não só o Império Romano,
porque também houve essas alianças aqui, mas está falando também sobre os últimos dias aqui na Terra, sobre o anticristo mesmo. Deixa eu só pôr esse paralelo de novo aqui para a gente entender. Nós vamos ler esses 2 versículos para terminar aqui, e eles estão falando assim, ó, que com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, ó, de novo, uma semana que falta aqui. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Então, com 3 anos e meio, o anticristo então vai se revelar literalmente para o mundo. E aí o templo vai ser tomado por ele, literalmente. Ele vai acabar novamente com o sacrifício lá em Jerusalém. Ele põe o trono dele lá no templo, acaba com o sacrifício e mais uma vez... o sacrifício terrível, o sacrilégio terrível que Daniel está descrevendo é colocado dentro do templo. Nós já falamos um pouquinho sobre isso e a gente vai falar sobre isso bastante lá no Apocalipse, então não se preocupem. Mas Daniel está descrevendo sobre o Império Romano, que aconteceu isso aqui no Império Romano, mas vai acontecer também nos últimos dias com o anticristo. De novo, lembra? Já aconteceu e vai acontecer. Então, a maioria das profecias sobre escatologia, elas já tiveram seu cumprimento na história em algum momento, trazendo a concretização dessas profecias, mas tipificando, trazendo um tipo, trazendo um exemplo para nós do que será os últimos dias na Terra. Então, é como se Deus mostrasse em vários períodos da história exatamente o que vai acontecer nos últimos dias de novo. Sabe aquela repetição? O repete? Deus está mostrando que o anticristo está andando na história de diversas maneiras, através de vários governos, através de vários reis, de vários imperadores, e que isso vai acontecer mais uma vez nos últimos dias. Então, Daniel está descrevendo algo para aquele momento da história, que aconteceria ali daqui a alguns anos, mas ele também está descrevendo algo que vai acontecer para sempre no fim, quando tudo realmente for acabar. Então ele está dando uma profecia dupla, vamos dizer assim, né? Deus está dando uma profecia totalmente escatológica, do fim dos tempos. Não seria só para aqueles grandes impérios que houve naquele tempo da história, mas aconteceria muito mais no tempo do fim. Olha de novo o que ele escreve. Quem vai falar? Eu. Oi, Ju. Onde seria a destruição do anticristo? Não entendi, Ju. Onde seria a destruição do anticristo, né? Sim, tanto aqui, né, o Império Romano também é destruído no final, mas ele está dando como vai ser a volta de Cristo e então a destruição do anticristo para sempre. Mas olha o que ele diz, eu vou ler de novo só para vocês perceberem como isso fala daquele momento, mas fala muito mais do momento do fim, realmente. Versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Então, para os últimos dias, a gente já sabe, lembra lá da visão do animal terrível de Roma, que tem 10 chifres, mas no lugar de 3 nasce um, e esse tem uma boca arrogante, que fala, né, arrogâncias. Então a gente já sabe que é o anticristo. Mas vai haver uma aliança entre 10 países, entre 10 reis nos últimos dias, né? Então esse é um dos sinais que a gente vai perceber aí. 10 está falando de uma totalidade, 10 está falando de um domínio grande, né? Então isso que vai acontecer. Então ele vai fazer aliança com várias pessoas. Espera aí que eu já leio a mensagem, tá, gente? Eu não sei quem escreveu, mas eu já vou ver. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Então o anticristo ele vai querer reinar sobre todas as nações, dizendo que o reino dele vai ser o melhor de todos. Ele vai ser o melhor governante que o mundo já teve. Mas no meio disso, 3 anos e meio depois, ele quebra essa aliança. E ele fala, agora eu vou mostrar para vocês quem eu sou de verdade. Vocês achavam que era o bacana da história, né? Isso também aconteceu lá no Império Romano. Mas vai acontecer muito mais no final dos tempos. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Então, o templo de Jerusalém novamente vai ser atacado, né? Vai ser tomado pelo anticristo. Ele põe o trono dele lá. E ele tira então o sacrifício que é feito pelos judeus novamente, o templo é tomado pela adoração de outros deuses e tudo mais. Acredito eu que seja exatamente isso que vai acontecer, porque é o que aconteceu anteriormente. E aí entra, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível. Queridos, tanto Daniel
quanto Jesus cita esse sacrilégio terrível que Daniel descreveu. Jesus fala sobre ele lá em Mateus 24 e 25, que nós lemos, e está se falando de algo que o anticristo vai colocar no templo, vai fazer dentro do templo, que vai profanar totalmente o templo. Na época de Antíoco Epifânio, ele sacrificava porcos dentro do templo. Então o porco é um animal totalmente impuro para o judeu, é o pior de todos. E foi justamente isso que Antíoco Epifânio colocou como sacrifício dentro do templo em Jerusalém, ok? Então a gente imagina que a profanação do templo vai ser terrível pelo anticristo. Ele vai fazer algo tão terrível que a Bíblia chama de sacrilégio terrível. Então não tem descrito na Bíblia, não tem como a gente saber o que vai ser, mas a gente sabe que vai ser algo que vai realmente impactar aqueles que servem a Deus. Ele vai profanar de tal maneira o templo que a gente vai entender que aquilo é essa quebra, né, dos 3 anos e meio aí do anticristo. A gente sabe que agora vai vir os últimos 3 anos e meio, que agora é a derrocada da perseguição e ao mesmo tempo do fim dele. Tá contando-se os dias. Nós vamos começar a contar dias para a volta de Jesus e para a destruição de Satanás para sempre, do anticristo para sempre. Então, esse momento aqui é o ápice da história, vamos dizer assim. Tanto Daniel está descrevendo aqui, esse finalzinho, quanto nós vamos perceber, estudando o Apocalipse, que esse é o ápice de tudo que a gente vai estudar. Deixa eu ver. Até que chegue, né? Até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O fim do diabo, do anticristo, já está decretado, né, queridos? A gente já sabe disso. Deixa eu ver qual é a mensagem aqui. Peraí, gente. Eu lembrei das nossas aulas, como o Velho Testamento é sombra do Novo, a profecia do que foi, do que vai ser. Isso mesmo, a Adriana colocou aqui muito bem. Na verdade, assim, todo o Velho Testamento, queridos, todo, eu falo isso desde que eu dou aula, desde que eu comecei a entender um pouquinho mais a palavra de Deus, eu venho falando isso. Quando você lê a palavra, quando você lê a Bíblia, o Velho Testamento, ele é literalmente uma sombra do Novo. Ele é literalmente algo que estava embaçado para aqueles que estavam no Velho Testamento, para aquele momento da história, mas que hoje, no Novo Testamento, a gente tem clareza, porque tudo já foi revelado, Jesus já veio, já foi nos mostrado todas as coisas que vão acontecer, o livro está pronto. Vocês viram como a gente lendo Daniel, a gente consegue descrever cada uma das profecias com profundidade. Mas Daniel, no seu tempo, era impossível que ele conseguisse dar profundidade nessas profecias, porque as coisas não haviam acontecido ainda, iriam demorar muito tempo para acontecer. Mas Deus já estava avisando, queridos, desde a queda do homem, em Gênesis 3, Deus está mostrando o que ele vai fazer no final dos tempos, o que tem preparado para nós como filhos de Deus e o que tem preparado para o diabo e seus anjos. Está nítido, está mais claro do que o cristal. A gente olhando para a palavra de Deus, você tem tanta nitidez na vontade de Deus e nos projetos de Deus que fica impossível a gente dizer que a gente não sabe o que Deus vai fazer. Para aqueles que dizem que não sabem, infelizmente é falta só de leitura bíblica, porque tá tudo aqui. Amém, queridos? Então, assim, a aula para mim, assim, poderia ficar aqui mais 24 horas fácil. A gente ia terminar, Daniel, rapidinho, 10, 11, 12. Vamos continuar. A gente tem que trabalhar amanhã, pastor. A gente pode continuar mesmo, seria muito bom. Mas Deus vai dar continuidade quinta-feira, em nome de Jesus. E a gente vai terminar esse livro. Eu creio que na próxima aula eu vou tentar dar o desfecho de Daniel, porque esses últimos 10, 11 e 12 vai falar sobre esse último rei arrogante, sobre essa questão da grande perseguição, Reino do Norte, Reino do Sul, toda essa parte aqui, tá falando sobre esse último reino, que é o Império Romano, e sobre, mais precisamente, os últimos dias mesmo, que é os nossos, a respeito do anticristo, quando ele vier, né, quando ele se manifestar aí. Então a gente vai conseguir terminar
essa aula. Amém, queridos? Eu espero que assim vocês tenham conseguido, de verdade, gente, captar toda essa minha fala. Mistura Bíblia com história, mistura os nomes, mistura império, né? Mistura tantas coisas, mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo consiga fazer com que a mente de vocês e o coração de vocês agarre essas informações e vocês guardem de verdade, meditem nela, leiam de novo. Se precisar ver o vídeo, tá aqui disponível, né? Meditem nessa palavra para vocês entenderem isso. Não é só saber a letra ou a leitura, não. Entender tudo isso que eu falei para vocês em nome de Jesus. Amém? Pastor, quer falar algo antes da gente finalizar? E o senhor já pode terminar com a oração, que como diz o povo, eu vou usar o senhor hoje, aproveitando que o senhor está aqui conosco. Amém. Glória a Deus. Pequenas oportunidades que eu tenho tido e eu aproveito tudo. Bebo a água toda. É uma grande aula, de fato, muito bem aplicada, inquestionável. A gente tem mesmo a Bíblia como a nossa ferramenta para aprender e saber o que vai acontecer. E graças a Deus que Deus prepara momentos como esse aqui para a gente poder entender aquilo que a gente sozinho talvez não conseguiria. A aula foi bem proveitosa e eu queria pedir para o pastor Edson orar. Pode ser, pastor?